Fala pessoal, essa aula tem o título O Brasil do Segundo Reinado, Economia e Política, de 1840 a 1889. Eu quero com vocês hoje construir uma espécie de um panorama, como se a gente estivesse olhando a história do Segundo Reinado assim de cima e estivesse identificando algumas coisas importantes. Porque não dá para falar de 49 anos de história de maneira tão rápida, mas dá sim para a gente identificar alguns aspectos centrais e fundamentais. Por exemplo, falou em Segundo Reinado, tem que vir na sua cabeça a partir de agora essa bebida que aqui está no pó antes do preparo, que é o café. O Brasil, dessa época do Império de Dom Pedro II, o Segundo Reinado, girou a economia, girou muito em torno do café. Isso tem consequências sociais e políticas também, como a gente vai ver hoje junto aqui. Aqui no quadro, olha, destaquei para vocês a bandeira lá do Império Brasileiro, essa plantinha, do café e uma coisa muito fundamental, um esquema aqui para ajudar a gente a entender esse período. Dois atores centrais para a gente compreender a dinâmica da política no Segundo Reinado. O imperador, no caso Dom Pedro II, e a elite cafeicultora, ou seja, o grupo privilegiado de fazendeiros de café que controlava em aliança com o imperador a política e a economia brasileira da época. Vamos ver isso de perto? Falando um pouquinho dessa estrutura econômica. Essa cafeicultura ela era feita para exportação. Isso é muito importante da gente prestar atenção. Desde os tempos coloniais, toda a estrutura produtiva da agricultura brasileira era muito voltada para a exportação, para aquele modelo de monocultura, ou seja, que só se produz ou se produz mais um produto que tem muito valor comercial no exterior, justamente para ter lucro. Monocultura de latifúndios de terras grandes, feitas para escala comercial, não é para esses fazendeiros cuidarem das próprias famílias, e utilização da mão de obra escrava. Essa marca que vem desde o início da colonização portuguesa no Brasil, ela se mantém ainda durante o Império, já lá no século XIX. O café, durante esse período, começou a ser muito apreciado em todo o mundo e era muito vendido para os Estados Unidos, para a Europa, e o Brasil era um dos principais exportadores. Então essa é a primeira coisa que a gente tem que entender. Essa cultura do café e essa elite que tinha as fazendas onde era produzido esse café tem um peso fundamental e muito relevante nesse período da história do Brasil. Isso não quer dizer que o Brasil não tenha desenvolvido durante o século XIX alguma estrutura de inovação, como as ferrovias e algumas indústrias. Vamos falar isso um pouquinho mais de perto. Século XIX, alguns países do mundo, especialmente na Europa, especialmente a Inglaterra, já estavam passando por um momento de segunda revolução industrial. Ou seja, algumas inovações na indústria, como a eletricidade, máquinas mais modernas, elas começam a aparecer no século XIX. Só que o Brasil não estava passando por isso ainda. O Brasil só vai passar por esse processo muito depois. O que acontece? Algumas tecnologias, como as ferrovias, até são trazidas para o Brasil, mas normalmente pela mão de um estrangeiro. Então até surgem algumas ferrovias e algumas indústrias, em geral indústria leve, de têxtil, ou seja, para fazer tecidos, roupas, só que não é a marca econômica do Brasil no período. A grande marca é a produção de café para exportação. Com isso, outra característica da economia brasileira dessa época tem a ver com isso que eu já falei, que é a dependência do capital, ou seja, do dinheiro e das empresas do estrangeiro, sobretudo da Inglaterra, que se consolidava como um importante império no século XIX. Lá para a segunda metade do século XIX, a partir de 1850, é que há uma ligeira modificação dessa estrutura com o fim do tráfico de escravizados. Em 1850, depois da Lei Eusébio de Queiroz, por conta de uma pressão inglesa, a vinda de novos escravos da África passou a ser proibida por lei. Com isso acabou o que a gente chama de tráfico de escravos. Isso não quer dizer que a escravidão acabou, a escravidão ainda demoraria mais algumas décadas para encerrar. Mas isso traz uma mudança, porque mais ou menos nesse período
aí a partir dos anos 1870, que há um fluxo de imigrantes europeus, como italianos, alemães, ucranianos, né, que vêm para o Brasil trabalhar, e esse modelo ele se modifica um pouco, mas a base voltada para o café independente do mercado, do capital estrangeiro, essa base ela se mantém. Essa estrutura econômica ela tem reflexos e tem paralelos muito importantes na política, tá? Tanto que os historiadores têm uma referência bastante comum que dizia que liberais e conservadores, que eram os principais partidos políticos da época, vamos dizer assim, as principais organizações, eram tudo a mesma coisa, farinha do mesmo saco. Uma frase da época que ficou muito conhecida é que não existia nada mais liberal do que um conservador no poder. Ou seja, esses grupos eram muito parecidos, porque eles tinham uma origem social muito semelhante, eram em geral da elite cafeicultora. Tudo bem, aí você pergunta assim, já que eles eram tão parecidos, por que eles organizaram partidos diferentes? Justamente, mas eles tinham algumas distinções importantes. A mais relevante era que, de uma forma mais geral, os liberais defendiam um poder um pouco mais descentralizado, ok? Enquanto que os conservadores eram mais próximos do imperador. De qualquer maneira, por conta do poder moderador, que era uma imposição da Constituição de 1824, que era aquela ideia de que o imperador poderia interferir livremente no poder legislativo, no poder executivo e no poder judiciário, por conta desse poder moderador, na realidade, o imperador controlava bastante esses dois grupos, né? Ele ia distribuindo os cargos no governo, fazendo os gabinetes de ministro, muito em torno desses dois grupos para tentar manter um equilíbrio que facilitasse que ele pessoalmente, Dom Pedro II, tivesse o controle da política durante o Império. Isso alguns historiadores chamam de parlamentarismo às avessas, ou seja, ao contrário. Por quê? Vamos entender isso de perto. Num regime parlamentarista, as pessoas elegem representantes, esses representantes se organizam e elegem um primeiro-ministro, e aí esse primeiro-ministro governa. Ou seja, o poder vem de baixo, vem das pessoas para os políticos, e os políticos escolhem um governante, certo? No caso desse parlamentarismo brasileiro, não era assim que funcionava. Até existia eleições, lembrando que o voto era censitário, ou seja, só as pessoas que tinham melhor condição votavam, tá? Existiam eleições, só que quem controlava o sistema todo, por conta do poder moderador e por conta dessa distribuição de benesses e de cargos, era Dom Pedro II. Ou seja, o parlamentarismo brasileiro, no lugar de limitar o poder do imperador, que era o que normalmente acontece nos países parlamentaristas, o parlamentarismo brasileiro, na verdade, reforçava o poder do imperador Dom Pedro II. Por conta desse conjunto de características, né, da mesma origem social, da classe política, da centralização do poder nas mãos do imperador por meio do poder moderador, por conta dessas características políticas, a gente ressalta que esse sistema ele era extremamente elitista, ou seja, ele contribuía para que as desigualdades se reproduzissem, continuassem. Quem estava no poder acabava continuando no poder. Todas as decisões mais relevantes políticas no Brasil, durante o Segundo Reinado, eram tomadas sempre pelo mesmo grupo, a elite cafeicultora em aliança com o imperador. Esse equilíbrio na política, ele só muda um pouco com um acontecimento bastante relevante do Segundo Reinado, que foi a Guerra do Paraguai. A gente vai falar agora um pouquinho mais sobre esse assunto, mas para isso eu vou precisar mudar o quadro. Me acompanha. Continuando o nosso panorama sobre política no Segundo Reinado, a gente vai prestar mais atenção agora à Guerra do Paraguai, um conflito externo que o Brasil participou, mas que tem reflexos na política interna, contribuindo para a mudança desse equilíbrio que existia político no Segundo Reinado nas mãos do imperador e da elite cafeicultora. Primeiro vamos entender por que isso aconteceu e como é que essa guerra começou. Primeiro a gente tem que falar de um projeto de expansão de território que aconteceu no Paraguai. O Paraguai estava sob a liderança
mais ou menos na metade do século XIX, de um presidente chamado Solano Lopes. Esse Solano Lopes achava que o Paraguai, na verdade, tinha que ter um território maior e que poderia ter acesso ao mar. O acesso ao mar ele era importante porque a principal maneira de comércio que existia no século XIX era por meio dos navios, que pegavam a mercadoria aqui na América e levavam, por exemplo, para a Europa, para a África, para o mundo inteiro. Então, Solano Lopes achava que o Paraguai tinha o direito de ter acesso ao mar, ou pelo menos ao Rio da Prata, que seria uma forma de acessar o mar também. O Rio da Prata é um riozinho que fica aqui entre Argentina, Uruguai e Paraguai. Muito bem, então existia um projeto de aumentar o território do Paraguai. Esses planos do Solano Lopes e dos paraguaios, eles entravam em conflito com os interesses de Brasil, Uruguai e Argentina, porque envolvia territórios nessa área aqui da América do Sul. O que acontece então, na verdade? Solano Lopes inicia a expansão do território invadindo uma área do Mato Grosso. Isso não é bem recebido pelas potências da região, que resolvem formar a Tríplice Aliança. Olha lá o nome. É uma aliança de três, tríplice. No caso, esses três, Argentina, Uruguai, que tinha sido recém-independente, e Brasil. Isso é interessante porque foi um dos maiores confrontos desse continente, a Guerra do Paraguai, e existe uma disputa de versões com relação a como contar essa guerra. Por isso que eu coloquei essa perguntinha aqui para a gente refletir. A guerra do Paraguai ou da Tríplice Aliança? Ou seja, quem provocou a guerra? Isso porque lá no Paraguai eles estudam esse conflito com o nome de Guerra da Tríplice Aliança, como se na verdade essa tríplice tivesse provocado o conflito. Enquanto que aqui a gente tende a exaltar a participação das tropas brasileiras e chama a guerra de Guerra do Paraguai. Isso é legal a gente ressaltar, porque a maneira que a gente conta a história faz toda a diferença. De toda forma, seja de um nome ou de outro, esse conflito teve algumas consequências que são importantes a gente discutir. Primeiro, foi o extermínio de grande parte da população masculina adulta, sobretudo do Paraguai. A guerra foi violentíssima. Isso é interessante a gente pensar, porque a gente tem uma ideia de que a história brasileira ou a história da América do Sul foi tranquila, e não é bem assim. Foi um conflito bastante violento. Isso contribuiu também, do ponto de vista das fronteiras, da geopolítica, para o atual desenho de fronteiras aqui nessa região da América do Sul. Tá? Internamente, quais foram os principais reflexos desse conflito dentro do Brasil? Vários, né? No primeiro momento ele funciona como uma propaganda para o imperador, porque o Brasil vence a guerra, mas tem algumas consequências relevantes que a gente precisa destacar. Um outro ator político, além do imperador e da elite cafeicultora, ele aparece na cena brasileira, que é o Exército. Por conta da vitória na Guerra do Paraguai, o Exército, os militares brasileiros, começam a apitar mais na política, eles começam a participar mais da política. Uns, inclusive, com ideias republicanas, que eram contra os interesses do imperador. Esse confronto externo teve desdobramentos internos no Brasil e eu vou destacar pelo menos três. O primeiro é que o imperador utiliza a vitória na guerra como uma forma de publicidade, digamos assim, né? Se é que a gente pode usar essa palavra, propaganda do governo. O segundo, muito importante, é que por conta da vitória, o prestígio das Forças Armadas, especialmente do Exército, cresce muito e os membros do Exército começam a participar ativamente da política brasileira nesse momento, inclusive alguns com ideias republicanas, contra o interesse do imperador. Então não é mais só o imperador e a elite cafeicultora que apitam na política brasileira. O Exército passa a participar de maneira muito atuante. Outra coisa que a gente precisa destacar na Guerra do Paraguai é a participação dos negros, que foi muito grande e foi decisiva para a vitória brasileira no conflito. Essa participação, ela ajudou a aumentar o debate em torno da abolição da escravidão, que domina a cena brasileira, sobretudo a partir da década de 1870. Bom, gente, é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês a estudarem. Até uma próxima.